E aí, pessoal, um Grenal na área, a essa altura do jogo, o que a gente pode falar sobre Juliano e as especulações? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Hoje, no Clique RBS, em matéria de Simon Bianchini, Simon informa ali que o Inter está negociando a contratação de Juliano, meia, que jogou no Internacional em 2010, que jogou no Grêmio, também com Luiz Felipe Scolari, e o Inter estaria negociando com Juliano. Ao mesmo tempo, JB Filho trouxe a informação de que 3 clubes brasileiros fizeram proposta por Juliano. Falou com o staff do jogador, disse que ele iria responder isso até o final desta semana. Terça-feira hoje, nós temos quarta, quinta, sexta, enfim, o final de semana. Quando se colocou isso, obviamente eu fui para dentro do que eu tinha ouvido, principalmente de Marcos Herrmann, logo após o Grenal. Quando perguntado por Juliano, não quis dizer, falou do preço do Juliano, ou seja, sabia basicamente, e também das questões vinculadas ao que Juliano poderia imaginar para o seu futuro. Ele tem ainda vontade de estar na Europa, enfim, se mostrou bem informado sobre o futuro de Juliano. O staff do jogador não coloca e não quer falar nos clubes que ele se envolveu. Não quis falar nisso. Lembrando, Juliano só poderia atuar a partir do dia 1º de agosto. Ele já não tem vínculo com nenhum clube e a gente sabe que o mercado se movimenta rápido e que Juliano é sim um jogador importante de ponta. E por que eu sugiro um Grenal? Porque tem 3 clubes. A informação ontem, por exemplo, no Donos da Bola Rádio, o Tiger Junk também havia dito ontem que o Inter já havia solicitado o entendimento de qual seria a pedida salarial. O Tiger já tem uma linha de informação que o Inter foi e viu que não dava e já recuou, diferente da linha do Simon Bianchini no Clique RBS, mas também muito bem informado. Então, quando a gente coloca isso, a gente precisa, e o Grêmio na posição? O que o Grêmio tem disso? O que a gente sabe é que Luiz Felipe Scolari sugeriu 4 negócios. Um caiu, que foi o goleiro. Então, existem 3 negócios que podem estar caminhando. Um deles é o meia. Ninguém discute isso. Ninguém contesta isso. E Filipão jogou e fez um ótimo trabalho com o próprio Juliano. Aí as pessoas discutem, mas o Juliano não é mais aquele jogador da extrema. Não, mas o Grêmio quer ele centralizado hoje. O Grêmio quer ele centralizado. O Grêmio quer um jogador que atue centralizado, que seja a inteligência do time. E Juliano, se é que a gente pode colocar uma característica no Juliano, a principal delas é um acertador de times. Juliano é o acertador de times que os clubes precisam. E o Grêmio, mais do que qualquer outro time, precisa voltar a acertar. O Grêmio vencedor de 2016, 2017, é construído em 2015 e em cima também da figura do Juliano. Eu lembro quando o Juliano foi vendido, Roger começa a perder força naquele time e é demitido porque tentou jogadores. Depois o Renato foi encontrar o Ramiro jogando exatamente do mesmo modelo. De lá para cá, continuou jogando com o mesmo modelo, mudando todos os jogadores. Mas aí é um outro problema que a gente vai discutir outra hora. Por quê? Porque Juliano sim se encaixaria dentro desse processo que a gente está falando, e quando a gente começa a unir essas peças do quebra-cabeça, fica evidente que o Inter está olhando, que o Grêmio está olhando, e mais outro brasileiro e 2 clubes da Europa, como disse o staff para JB Filho, durante os Donos da Bola. Foi bem no meio dos Donos da Bola esse assunto. Bem no meio. E aí eu saí dali dizendo, mas estamos diante de um Grenal. E por que acreditar que o Grêmio pode vencer esse Grenal? Por 2 motivos. Primeiro, o Juliano já declarou que tem muito boa relação com o Grêmio.
Inclusive, logo depois, nos Donos da Bola, o próprio JB leu isso. Logo depois que saiu, foi perguntado: e aí, Grêmio ou Inter? E ele disse: pelo tempo que eu tive no Grêmio, pela última passagem, eu tenho uma... Ele falou que em tese era mais... tinha um lado afetuoso maior com o Grêmio do que com o Inter. Baldasso, inclusive, enlouqueceu, disse: então eu não quero mais saber. Não tem problema, melhor é que não queiram saber mesmo. No Internacional dizem que isso pode ser uma relação pelo bom relacionamento que tem Tyson, o meia colorado, com Juliano, seria esse o caminho. Não acredito que o Juliano vá se envolver com isso. E o outro ponto que me parece importante é que o Grêmio hoje tem mais capacidade financeira que o Internacional. A gente não pode tirar isso de vista. E aí a gente passa a acreditar que pode sim esse jogador, no caso de alguma dúvida, principalmente entre os grandes de Porto Alegre, em razão da capacidade de investimento do Grêmio, venha para o Grêmio, não para o Inter. E aí jogaria mais uma vez na Arena e teria mais uma oportunidade de ajeitar o time do Grêmio, como ajudou a ajeitar lá no ano de 2015. Lembrando que Juliano é o homem que faz o primeiro gol do Grenal de 5-0 lá em 9 de agosto de 2015, aquele canhotaço na saída da área ali no rebote do escanteio. Então, eu não posso avançar dentro do que a gente está conversando, não posso colocar mais situações, mas eu começo a montar esse quebra-cabeça. Marcos Herrmann, quando falou, por exemplo, de Douglas Costa, também não avançou e, curiosamente, usou, inclusive, o mesmo artifício. Não dá para discutir, é muito caro, mas se baixar o valor e tal. Eu fico com a sensação de que o Grêmio está olhando de perto a briga, está olhando mesmo, está sentado na discussão, e aí eu fico, a partir de agora, esperando a resposta do staff, do jogador. Eu sei que Juliano ainda tem mercado, 31 anos, ainda tem mercado pesado na Europa, ainda é um jogador que pode ambicionar um super contrato, mas eu começo a ver com bons olhos uma possibilidade, pelo menos, do Grêmio brigar por essa contratação. E, repito, é um bom nome, é um jogador importante, é um jogador que agregaria à nossa realidade, é um jogador que, se o Grêmio conseguir evoluir, vai dar a resposta dentro do campo, porque é liderança positiva no vestiário e é atleta. É atleta, tá bem fisicamente. É um jogador que chega aqui firme, e o Grêmio vai precisar muito de saúde, de jogadores que se dediquem dentro do campo. A nossa tarefa é ingrata. Nós temos que fugir da segunda divisão. E nomes como o Juliano vão nos ajudar a fugir da segunda divisão. A hora é de agregar. E me parece que, em cima dessa realidade, o nome de Juliano seria fantástico. Que o Grêmio vença esse suposto Grenal que começa a se desenhar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.